Olá, Tribo Conteiro! Sextou! Sexta-feira, dia 24 de julho, 13 horas aí no Brasil, 18 horas aqui na França e a gente reunido. Sexta-feira é sempre uma delícia, né? Ainda mais com boas histórias. Melhor ainda, melhor ainda. E aqui no Conteiro é assim, tem sempre uma boa história e a melhor história é a história de cada um. Se você quiser contar a sua história, faça contato comigo. Eu adoro ouvir histórias. Manda um direct, entra em contato, manda uma mensagem na garrafa, chama a gente, tá bom? E se quiser indicar alguém também, tá bem? Faz a ponte. Vamos entrando, pessoal, vamos chamando os amigos, vamos juntando todo mundo e vamos sentando. Eu gosto disso, de casa cheia. Vamos lá. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa conteiro. A conteira de hoje, gente, a conteira de hoje é Eliandra Fidelis. É uma mulher que eu conheci em 2015. E desde que eu a conheci, todas as vezes que eu penso numa mulher de fibra, numa mulher que faz a diferença, numa mulher que transforma a sociedade, que transforma o coletivo, que transforma a comunidade. Todas as vezes onde eu pensei em alguma pessoa assim realmente transformadora, um exemplo, eu lembro de Eliandra. Então, para mim, é um motivo de muita alegria eu poder ter essa conversa hoje aqui no Conteiro. Esse projeto que nada mais é do que um canteiro de gente, um clube de histórias, para a gente contar e encantar, compartilhar. Bom demais, é bom demais. Todas as nossas conversas ficam gravadas aqui no IGTV, no Instagram, naquela abinha do meio. E também com a diferença de 2 dias, dependendo aí do meu filho, que é o produtor do canal do YouTube, canal Conteiro Histórias. Também os vídeos ficam lá, tá bom? Ah, já vi que a nossa querida Eliandra entrou. Aliás, pessoal, que bom, tô vendo aí Dudidora, minha sogra Nazaré, sempre aqui me acompanhando, como é bom isso. Meu marido ali. Oi, Ana Bia, tudo bem? Bom, agora é hora de trazer nossa conteira para a conversa. Ela tem uma vida cheia de histórias interessantes para compartilhar com a gente e é com muito prazer que eu a recebo no Conteiro. Vamos lá? Tô indo te buscar agora, Eliandra. Vamos compartilhar nossa tela. Coisa boa, que presença de verdade boa que o Conteiro tem hoje. Muito obrigada. Oi, Kátia. Oi, tudo bem? Tudo bom, Uns Eliandra? 10 anos, né? Sem se falar, sem se ver. Não tem 10 isso anos. tudo não. Foi 2015 a gente se falou. Ah, é? 2015, na 5 anos. Sub-7. 5 anos. 5 Na anos. verdade, eu até agradeço, porque quem me apresentou a você foi Renata Naon, essa pessoa, essa amiga em comum maravilhosa, que me apresentou a você na Sub-7 para a gente falar do projeto Quimionautas. E assim, a Renata está sempre fazendo essas maravilhosas pontes, e essa live eu faço questão de deixar aquele abraço para a Renata. Eu também. Beijo, Rê. Obrigado. Então, Eliandra, vamos lá. Como a gente tem muita história para contar, né? A sua vida não tem 1, 2, 3 histórias, são milhões de histórias para contar. Queria saber um pouco de você. Onde da tua vida começou todo esse seu desejo de transformar tudo que está ao seu redor? Onde começou isso? Quem é essa Eliandra lá de trás? Essa história ela começou quando eu era bem pequena e a minha mãe sempre trabalhou para sustentar a casa. Só tem eu e a minha irmã, eu sou a mais nova, a minha irmã é a mais velha. E aí a gente começou a vivenciar isso desde a infância, a força que uma mulher tem para sustentar a casa, os seus filhos, para tentar sempre dar o melhor, porque
Essa história começa também com o meu pai. O meu pai, ele vem de uma família rica, que a minha avó era empregada doméstica dentro de uma fazenda, muito dinheiro no interior do Rio, aí ela se envolveu com o patrão. Essa história não é muito... eu acho que algumas pessoas já ouviram essa história de outras pessoas, e aí nasceu o meu pai. E nesse momento ele teve que sair dessa fazenda, após o pai dele falecer, e a minha avó também faleceu, e meu pai foi morar na rua, assim. E com todo o esforço que ele teve, ele conseguiu um emprego na área da construção civil, trabalhou como padeiro, conseguiu se esforçar e fazer um curso do Senac, e aí, no final dos tempos, ele era um funcionário federal do INCA. Então, ele ajudou a construir o hospital do INCA. Então, essa história de superação, de luta, vem dos meus pais, né? Minha mãe também saiu do interior, veio morar no Rio. O primeiro local que a gente morou foi na favela do Jacarezinho, com o meu avô, com a minha avó, com as minhas 7 tias. E depois ela se casou, e aí começa a nossa história. Então, meu pai tinha uma casa embaixo, meu falecido avô tinha uma casa embaixo, minha mãe casou com meu pai e construiu a casa em cima. Então, assim, tudo foi muito difícil. A gente teve que superar muita coisa, muito preconceito, muita luta. Então, naquela época, o sonho de toda mãe era que a filha se tornasse normalista. E eu não queria fazer normal, eu lembro como se fosse hoje. E ela insistiu, eu falei, eu não vou estudar porque eu não vou passar na prova. Eu não estudei, passei na prova, fiquei entre os 15 primeiros lugares. E aí isso foi importante para mim, consegui estudar no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, porque era mérito só para quem era filho de professora. E eu, filha de uma empregada doméstica, consegui ter esse feito, e aí eu fui estudar lá, e depois eu não me adaptei, eu saí porque eu já tinha outros planos, outros sonhos, sempre à frente da minha juventude, das minhas amizades. E aí eu comecei a trabalhar com essa questão de produção de eventos, de começar a me inteirar mais do que acontecia na favela do Jacarezinho, de ser uma líder junto às minhas amigas, e eu percebi que aquele universo fazia parte de mim, mas eu poderia ir mais longe. Aí, com muito esforço, meu pai juntou um dinheiro, consegui comprar uma casa aqui no Engenho da Rainha, onde eu resido, e aí a gente construiu essa casa junto com as minhas 2 tias, e aí começa a minha história aqui dentro do Engenho da Rainha, quando eu resolvi, assim, criar a ONG, depois de ter passado por diversos setores de trabalho. Trabalhei em banco, fui operadora de telemarketing, tive buffet, tive uma série de atividades, mas eu não consegui me encontrar enquanto profissional. E aí, simplesmente, um dia eu caminhando, vi um pedaço de folha, eu olhei e eu achei que aquilo ali daria para fazer alguma coisa, alguma moda, porque a minha mãe sempre ganhava móveis, roupas, e eu vivenciei essa parte de transformação, de deixar a casa bonita, de comer com um prato bonito, com um garfo. Então, a gente sempre reinventava, ela sempre reinventava para poder dar o melhor para a gente, para mostrar um outro lado da vida, né? Então, acho que isso também foi muito importante para a minha formação enquanto pessoa, enquanto criança, enquanto adolescente, e isso fez com que eu pudesse valorizar todas as minhas conquistas. Eu acho que isso é importante, a valorização do que você tem. E isso a minha mãe conseguiu passar para a gente de uma forma muito bacana, com toda essa trajetória que nós tivemos, né? Porque não é a questão da dificuldade, é a questão do valor, né? Dos valores que ela, apesar de muitas dificuldades, ela soube transmitir o tempo todo valores muito firmes que você carrega, e não só carrega, como você espalha. Com certeza. E através dessa vivência e por todos os setores de trabalho que eu passei, eu sempre fui uma ativista social, sempre pensando no outro, sempre tentando ajudar. E isso me fortaleceu muito, porque com 19 anos eu tive meu primeiro filho. Eu casei, tive meu primeiro filho, hoje meu filho tem 27 anos, o Victor, e 2 anos depois eu tive o Lucas, que tem 25 anos, e hoje eu já tenho 2 netos. Eu tenho a Sofia, que vai fazer 8 anos, e tenho o Arthur, que tem 1 aninho.
Então, essa parte de base de construção familiar, de ir à luta para trabalhar, para ir à frente às suas conquistas, isso foi pregado desde lá atrás. Lá atrás, a gente começou a ter esse âmbito, desde quando o momento meu pai resolveu sair da fazenda e ganhar a vida para construir a história dele, e foi isso que ele fez. Ele nunca procurou meu avô para buscar herança ou para tentar alguma coisa do valor material, mas o valor ético está sempre muito aflorado dentro da nossa família. E a partir daí eu comecei a fazer esses trabalhos sociais, porque eu percebia que as mulheres e os jovens eles precisavam ter um olhar diferenciado, né? Porque as pessoas acham que moram numa comunidade ou têm uma história de dificuldade, isso significa que a pessoa é miserável. Eu não falo miserável financeiramente, mas miserável a nível de conhecimento, de história, de oportunidades, e não é isso. A gente tem uma força de superação muito bacana. E quando eu iniciei nesse trajeto de moda, que eu tive uma primeira oportunidade de ver um pedaço de casca de árvore e achar que aquilo ali ia dar um colar, eu ia criar uma coleção, e eu coloquei assim no meu coração. No próxima edição do Fashion Business eu vou estar lá, e eu estava. Eu fui num evento com cara e a coragem, peguei o telefone da Lili e da Heloísa Simão, falei do meu projeto, e no próxima edição eu estava lá. E foi justamente no momento de um conflito do Complexo do Alemão, da invasão, e eu consegui reverter toda a mídia, todos os holofotes sobre o projeto, que envolve, né, senhoras de terceira idade, jovens, não pelo lado da violência, mas sim pelo lado positivo da comunidade. Esse então, projeto é o projeto que você começou com a ONG As Charmosas. Isso, porque era um grupo de mulheres, né, que faziam encontros para a produção de baile black, baile charme, e daí eu comecei a pensar em ações sociais através desse grupo de mulheres. E aí você uniu a moda, você entrou com essa capacidade de transformação, de olhar o que dá e... Isso, porque o que a gente observou, eu consegui ir para o fashion business, mostrar o meu trabalho, mas caramba, o que eu vou apresentar, o que eu vou criar? E aí eu pensei, nossa, toda aquela experiência que a minha mãe me passou de reaproveitamento, de pegar aquilo que não ia mais usar e transformar em alguma coisa, eu falei, caramba, isso dá negócio, isso dá uma história pra gente, sabe? E assim, e a minha preocupação e a preocupação do grupo sempre foi passar valores, passar historiografia, contar o lado bonito do bairro do Engenho da Rainha, porque na época ninguém gostaria... eu moro onde? Eu moro em Auma, moro no Meier, moro em Pilares, nunca no Engenho da Rainha, porque sempre foi um bairro muito focado na questão da violência, as pessoas tinham vergonha de dizer onde moram. E com isso a gente conseguiu transformar isso dentro de uma coleção, de um trabalho com moda e artesanato, contando um pouquinho da história do bairro. E a minha inspiração foram as mulheres que moraram no bairro do Engenho da Rainha. Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Carlota Joaquina. Então, esses personagens reais serviram como inspirações para desenvolver projetos de empreendedorismo, mas principalmente reavivar essa vontade de morar no bairro, esse lado positivo do bairro, mediante de uma situação de muita violência. E a nossa preocupação... Ui, desculpa. Pode falar. Me diz uma coisa, quando você diz que junta essas senhoras e tal, eram senhoras que já tinham habilidades manuais, elas já tinham alguma ligação com moda ou com confecção de artesanato ou têxtil, ou teve que desenvolver ainda essa capacidade, teve que capacitar essas pessoas? Como é que foi esse processo de identificar e agrupar para fazer esse início, essa força de trabalho acontecer? Então, esse foi um processo para começar a desenvolver o projeto, eu fiz um mapeamento de algumas senhoras que já costuravam, que já tinham uma noção de costura, mas também, principalmente, aquelas mulheres e senhoras que não tinham como que eu posso falar? Uma motivação para estar atuando em alguma área, né? Elas se sentiam muito desmotivadas profissionalmente, porque não tiveram oportunidade de ter um estudo ou de fazer um curso. Então, isso, para mim, foi fundamental
reunir aquelas pessoas para começar a pensar em alguma coisa, até porque eu também me incluía nessa situação. Eu trabalho com moda, mas a minha formação é autodidata. Eu nunca fiz faculdade de moda. A minha formação não é na área de moda. Mas devido a toda essa minha vivência, né, dentro de uma realidade familiar, isso me trouxe esse lado criativo e bom, isso aí dá para a gente empreender, porque tudo tem um princípio. O princípio seria ali, mas a gente não sabia onde nós iríamos chegar. Certo. Então, você, além de estar reunindo essas pessoas, você deu novas perspectivas e possibilidades, né, para elas, através de um projeto que poderia ir até mais longe, né? E foi. De repente, você foi parar num fashion business com as charmosas. Verdade, isso nos renderam 6 edições de participação, noticiários de 18 países do mundo contando um pouco a história do nosso projeto, do bairro do Engenho da Rainha. E o principal, Kátia, é você falar o lado bonito. Eu nunca deixei com que os repórteres pudessem direcionar toda uma questão social e de violência que foi naquele período do Complexo do Alemão. É apresentar o que é bonito, o que é de belo, porque violência existe em qualquer local. Então, eu acho que a nossa felicidade foi sempre direcionar para as coisas positivas, né? Então, acho que isso que é o sucesso da ONG Charmodas, porque quando se remete à ONG Charmoda, não remete a um trabalho... é um trabalho social, é um trabalho de empoderamento feminino, é um trabalho de valorização local, é um trabalho de contar a nossa história, mas nunca com aquele apelo, sabe, de muitos socialzinhos, pobrezinhas, não. Todos nós temos valores. E os valores éticos, eles precisam prevalecer dentro de qualquer atuação que você venha realizar, dentro de qualquer setor. E as questões econômicas, elas podem ser revertidas, que tem muita gente que já ficou rico e hoje é pobre, e tem muita gente pobre que virou rico, e isso depende da forma que você vai olhar e como você vai trabalhar. Então, eu sempre falo que as Charmosas é um leque de oportunidades. E quem vai fazer essa oportunidade de uma forma ampla ou mínima, somos nós mesmos. Então, acho que isso que é o pilar do projeto. E isso conseguiu nos render uma página na página 2 do Jornal o Globo, contando um pouquinho dessa história da ONG, do que nós estávamos vivenciando, programas de TV. E isso, para a gente, foi muito positivo, a nível de não mostrar Eliandra ONG Charmosas, mas mostrar as potencialidades do bairro. Sim. E me diz uma coisa, dentro da própria comunidade, né? Para as pessoas da comunidade, como é que você encontrou alguma barreira para começar esse trabalho? Porque eu acredito que nem sempre tudo são flores, né? A gente tem dificuldade para empreender. Qual foi a principal barreira que você teve para empreender com a ONG nesse momento? Então, uma das nossas maiores dificuldades foram as questões de espaço físico, porque nós tínhamos que pensar em dinheiro, em grana para fazer, mas nós estávamos num processo seletivo de um projeto do Metrô Rio. Então, assim, esse pequeno investimento que o Metrô fez, as oficinas, que já estava em processo antes de nós iniciarmos esse projeto com o Fashion Business, eu consegui multiplicar esse valor para poder sustentar um projeto por mais de 3 anos. E devido a esse trabalho, nós conseguimos ser referências em implantar em todas as UPPs, oficinas de moda, de artesanato, junto com o SESI Cidadania e Firjan também. Isso nos possibilitou renda. E daí a gente começou a sair de um trabalho de ONG, de uma instituição, né, sem fins lucrativos, para começar a pensar no empreendedorismo. Então, a gente começou a ver que é viável fazer trabalhos sociais, ajudar as pessoas, mas de forma empreendedora. Não que o assistencialismo não seja uma das bandeiras da ONG, mas eu acho que é
pensar em crescimento, desenvolvimento econômico, financeiro, Sim. independência financeira. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que você está falando e que a gente tem que falar muitas vezes, né? A gente pode fazer toda uma questão de voluntariado, de assistencialismo e tudo mais, mas o que move um projeto é dinheiro também. As pessoas precisam ser remuneradas para poder crescer os seus projetos, para que os projetos consigam ter uma atuação maior, né, para ampliar os projetos. Então, assim, e no Brasil essa questão é muito complicada. As pessoas falam, mas isso é um projeto sem fins lucrativos ou é um projeto que tem que ter dinheiro? Todo projeto precisa ter dinheiro para existir. É o dinheiro que faz com que tenha uma sala, é o dinheiro que compra a máquina de costura, é o dinheiro que compra, o que vai propiciar capacitar profissionais. Então, esse aspecto é muito importante, né? E até desenvolver as pessoas economicamente. Com certeza, porque o nosso trabalho é impulsionar novos empreendedores, é gerar uma visão diferenciada do que a gente pode fazer. Então, assim, algumas ações na comunidade, elas ficam muito limitadas dentro do seu próprio território. Então, assim, o nosso processo de desenvolvimento local partiu-se de um ponto que o que se aprendia na ONG, a gente conseguia ser aqueles agentes multiplicadores para levar e impulsionar novas comunidades. Então, para a gente foi um privilégio trabalhar em 35 comunidades pacificadas, levando os projetos que envolvem moda, arte, economia criativa, rodas de conversa, e isso acabou expandindo não só pelas questões assistenciais, mas também com as questões culturais. Então, aí entra a questão do projeto Black na Favela, que é um projeto que visa impulsionar jovens de comunidade através da cultura. Então, uma coisa acaba desencadeando outra. Então vamos lá, o que é o Black na Favela? Vamos contar que eu sou fã desse projeto. O Black na Favela, ele surgiu dentro de uma proposta de movimentar a Black Music no Rio de Janeiro, dentro de um cenário mais empreendedor e cultural, contando a historiografia, né, do movimento Black Music que acontece nas comunidades. Acho que todo mundo já viu um baile charme, ou já teve a oportunidade de ir, ou viu na TV, a galera do passinho, mas quando se fala em historiografia, em contar todo esse processo cultural de empoderamento feminino, negro, empreendedorismo, quem está por trás disso, isso fica muito limitado. Então, o nosso projeto não é fazer um baile black. Mas é muito além disso, né? Então, a gente busca toda essa questão de pesquisa sobre a cultura negra, sobre esses pontos de identificar onde acontecem os bailes, o que a gente pode fazer para ajudar a formatar isso como um movimento cultural e não só como um bailinho na esquina, o que acontece no bar. Acho que isso é importante, da gente pensar como um produto mesmo e fazer com que as pessoas que fazem o movimento aflorarem, crescerem, que elas possam também empreender e pesquisar e deixar um legado sobre a nossa cultura black, que isso é importante. O movimento de Black Music em São Paulo, ele é bem mais atualizado com relação ao Rio. Eu acho que não falo na questão de ocupação de território, mas eu falo muito dentro das questões históricas, de pesquisas, né? Dessa questão de empoderamento feminino e empoderamento negro. Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala de cultura negra, quando a gente fala de Black Music, e eu acho um absurdo quando o Back to Black faz um evento de Black Music, quem são os atores sociais que produzem, que fazem as coisas acontecerem no subúrbio carioca, não são inseridos em grandes eventos de Black Music. Então, o nosso trabalho é mudar essa realidade. Para haver essa mudança, a gente precisa levar essa pauta para a juventude. Então, o projeto Black na Favela criou um projeto chamado Papo de Juventude Periférica, que envolve todas essas questões, políticas públicas, cultura, arte, moda, ODSs,
que hoje a ONG, desde 2017, a gente fala sobre a pauta dos ODS, dos Objetivos Globais, 17 Objetivos Globais. Então, a nossa função como sociedade civil, como ONG, Movimento Black na Favela, é falar da Agenda 2030 para a periferia, é deixá-las informadas do que está acontecendo no mundo, o que a gente pode fazer para salvar o nosso planeta, o que é políticas públicas, o que a gente pode cobrar a nível de políticas públicas para melhoria de qualidade de vida, para empreendedorismo, para pensar em sustentabilidade em todos os sentidos, para pensar em projeto de inclusão para as minorias, para os gays, para os negros, para as mulheres. Então, o que a gente pode fazer para que essas políticas públicas possam chegar na periferia através da cultura? Porque a cultura é uma forma muito democrática de comunicação. E eu acho que o Black na Favela, ele tem esse papel inclusivo e de comunicar o que está acontecendo no mundo, não só através de eventos criativos, de feiras de empreendedorismo, mas também de poder debater políticas públicas. E onde está o Black na Favela? Onde acontece o projeto? O projeto ele acontece com ações itinerantes, realizações de bailes blacks, de rodas de conversas, de eventos colaborativos, de pautas que envolvem a ONU, que envolvem movimentos culturais da ONU. Então, é isso que a gente tem feito. Tem o DJ Nino, que ele é o coordenador do projeto. Ele teve uma possibilidade de estar representando o Black na Favela e o Brasil no GMC World, um dos maiores campeonatos de DJ do mundo, que foi em Londres. Ele foi campeão brasileiro, ficou em 6º lugar no Mundial. Desculpa, ele é o campeão atual, né? Foi em 2019. Ele está me corrigindo aqui. Puxou. Esse foi um feito muito grande. Esse foi um feito muito grande com relação ao Rio, porque todos os campeonatos que envolvem DJ, isso é muito focado somente em São Paulo. Então, como eu falei, a cena de Black Music em São Paulo, ela é muito mais empoderada e muito mais ampla do que no Rio de Janeiro. Mas a gente está aqui para poder mudar dentro desse cenário. E aí a gente começou também a fazer esses eventos que envolvem ações não só no Brasil, mas também no exterior. Nós pudéssemos ter a nossa marca do Black na Favela lá representando o Rio de Janeiro e o Brasil. Isso foi em Londres. Isso foi quando? Ano passado, 2019? Ano passado. E 2019. Enfim, como é que é... Explica para mim como é que é essa trajetória para chegar num evento como esse. O que vocês fizeram? Qual foi o caminho? Então, o caminho a gente já tem percorrido já ao longo dos anos, né? Eu sempre fui envolvida em produção de eventos black, eu sempre frequentei bailes blacks no subúrbio carioca, eu sempre tive esse DNA para música negra. O Nino, ele é DJ desde 9 anos de idade, ele morava na Baixada Fluminense e ele vem dessa cultura dos toca-discos, de fazer arte com os toca-discos. Uhum. Então, assim, dentro de um cenário musical que acontece no Rio, a proposta que ele traz é uma proposta de vanguarda, porque ele utiliza, dentro dessas questões, a arte de tocar através dos toca-discos. Então, assim, e é bem diferente de você fazer sampler, de você baixar música. Então, ele tem essa arte, né? Esse movimento de vanguarda que acontece muito fora do Brasil. Em São Paulo, isso também é forte, dentro do segmento de São Paulo, mas aqui no Rio, isso não é muito viável. As pessoas trabalham muito com essa questão de mixagem. Então, o Nino, ele começou a revolucionar esse movimento através dessas ações que ele já vem realizando ao longo dos anos. Então, ele já foi campeão do Hip Hop DJ, então, vários campeonatos de DJ, ele já teve a oportunidade de representar o Rio. Red Bull Freestyle também, foi coordenador, ele participou do Sky Vodka. Então, a gente fez essa mistureba para impulsionar a garotada, os jovens, os DJs que já estão no mercado, para repensar da forma de fazer cultura quando se fala de Black Music. E como é que como é que hoje é a fotografia do Rio de Janeiro e a Black Music? Como é que é a adesão,
o envolvimento dessa juventude, dessa galera mais nova com a Black Music? Isso é uma coisa crescendo ou que está diminuindo no Rio de Janeiro? Não, é uma coisa que está em crescimento. Só um minuto, Cátia. É uma coisa que está em bastante crescimento dentro desse movimento de Black Music. Hoje a galera ela curte bastante as músicas, elas elaboram passinhos, hoje elas já criam uma identidade dentro da moda, elas são mais empoderadas com relação ao movimento da Black Music, principalmente a galera negra, de assumir os seus cabelos, as suas cores. E hoje é um dos mercados que mais crescem a nível de consumo. Consumo de roupa, consumo de acessórios, consumo de festas e eventos. Então, hoje a Black Music deixou de ser um movimento cultural periférico para também ser um movimento financeiro. Hoje, a indústria da Black Music ela começou a funcionar muito bem, tanto que Zona Sul e grandes eventos já atuam nesse cenário de Black Music, usando esses atores sociais para realizar festas e eventos com essa pauta. Incrível quanta coisa vocês moveram, né? Em quantos projetos você consegue reunir, né, Eliandra? De moda, a música, a mediação de conversas, de conflitos na comunidade e a desenvolver as pessoas para essa visão empreendedora também, o que é fundamental. Verdade. Né? E só para eu te esqueci de falar, dentro desse movimento da Black Music, em 2018 eu escrevi um projeto. Esse projeto virou um projeto de lei, que foi aprovado pela LERJ, e todo dia 28 de abril nós comemoramos o Dia Estadual da Black Music. Um projeto de lei que foi elaborado por mim, que uma das nossas metas é transformar o movimento da Black Music como um movimento global. Então, a lei ela foi pautada toda dentro dessas questões de empreendedorismo, de empoderamento feminino dentro do cenário da Black Music. Eu falo do cenário de produção musical, de DJs, que isso possa ser mais aflorado para as mulheres, né, e deixando esse legado para as meninas, para que as meninas elas possam ter mais igualdade de gênero e de oportunidade dentro desse cenário que é mais dominado por homens, mas principalmente fazer com que esse movimento de cultura ele possa se transformar num movimento global para atingir as metas da Agenda 2030. Então, isso é um dos desejos. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 são 17 objetivos globais da ONU, que tem por meta de atingir esses objetivos que são praticamente políticas públicas, até 2030, porque é uma data para que isso possa atingir, para que a próxima geração ela possa ter um espaço no mundo mais sustentável, com água, com saneamento básico, com igualdade de oportunidades para mulheres, que pode radicalizar a pobreza, a falta de educação. Então, assim, dentro desse processo que a Agenda 2030 trabalha com as ações de políticas públicas para o mundo. Então, isso é importante para que essa meta ela possa ser atingida. Moradia decente. Então, assim, são várias pautas que a gente vai estar abordando, não só na questão de dançar e de fazer uma comunicação a nível de evento, de moda, de empoderamento de moda, mas pensar-se em construir um futuro melhor para as futuras gerações, para os seus filhos, para os seus netos, para a minha neta, enfim, é um legado que a gente precisa deixar. Exato. Então, eu acho que não é só fazer um baile de Black Music, não é só fazer um evento de Black Music. A gente entra agora nesse fim de milênio, realizar projetos e ações com um propósito. Então, assim, a gente tem um propósito. A gente tem um propósito de deixar o mundo melhor para essa nova geração. A gente tem um propósito de conseguir gerar renda e oportunidade de igualdade de ações, eu acho, dentro da política, dentro do comércio, dentro do empreendedorismo, nas comunidades também. Eu acho que isso que é o foco do projeto. E todo esse trabalho... E a música, ela pode ligar tudo. Ela pode ser o veículo de comunicação para todas essas mazelas que a gente precisa mudar esse quadro. Inclusive a questão da violência.
Com certeza. A prática da música, da dança, isso diminui um alto índice de violência dentro desse cenário. Eu acho que não só nas comunidades, mas eu acho que no Rio de Janeiro todo, no Brasil. Sem Então a dúvida. gente tem essa pauta. E quando a gente fala de Black Music, a gente também fala da pauta de esporte. Então, quando a gente fala de Black Music, a gente fala de Break Dance. Então, assim, o break dance ele acabou de se tornar um esporte olímpico. E a prática da dança de rua, ela vem muito das questões da periferia. Então, acho que isso também precisa ser investido, isso precisa ser mostrado como uma forte forma de empreendedorismo, mas também de transformação social através do esporte para jovens de comunidade. Sem dúvida. E quais são os seus... Você atualmente... Porque você está sempre envolvida com muita coisa. Sempre. Nunca uma coisa só te basta. Você está sempre envolvida em muitas coisas. Hoje, qual é o teu... Você está dedicada aqui a um novo projeto, a moda, ao black music? O que que toma... o que que você coloca mais energia nisso tudo? Então, hoje a gente está focado na Collab Black na Favela, porque a gente percebeu que fazer alguma ação ou pensar em transformação social, cultural, econômica do Brasil, do mundo, do planeta, a gente precisa trabalhar de forma de colaboração e nada melhor do que unir ideias e projetos para que esses objetivos eles possam ser alcançados. Porque o projeto ele acabou tendo uma dimensão muito grande e a gente precisa de braços. E por que não unir outras ideias, outros propósitos, para que nós pudéssemos chegar num objetivo comum? E o papel da Collab Black na Favela é esse, é de unir pessoas, é de unir projetos, é de unir ideias, colaboradores, para que essas metas elas possam ser atingidas. E com essa vinda da pandemia e todos os enfrentamentos que as comunidades e as periferias estão sofrendo, a gente está participando de um projeto da ONU e que são ações que envolvem um planejamento estratégico do Covid-19, um planejamento do Covid-19, onde a gente está fazendo uma pauta para preparar a comunidade, a periferia, por um período pós-Covid, através de ações que envolvem cultura, arte, moda, e a gente lançou um projeto chamado Desafio Covid-19, que vai entrar esses segmentos, que é onde nós já atuamos, né, de uma forma de preparar a comunidade, os atores sociais, através da cultura, para esse novo ciclo, porque a gente precisa estar preparado. Então, dentro dessa ação do Covid, né, infelizmente, a comunidade, as mulheres e as crianças são mais afetadas. Então, dentro quando se fala de empregabilidade, de acesso à cultura, a esporte, a violência contra a mulher, e a gente acredita que o movimento cultural ele pode minimizar essas situações e gerar novas alternativas de vida e também oportunidades. Então, acho que ouvindo a comunidade, mostrando o que ela tem de melhor através de movimentos culturais, eu acho que isso é uma grande chance da gente alcançar essa meta. E isso vocês estão fazendo em uma comunidade específica ou em várias comunidades do Rio de Janeiro? Então, o Desafio Covid-19, ele atua em todo o Rio de Janeiro. A gente vai lançar esse projeto agora no próximo dia 6 de agosto, com uma roda de conversa que vai ser transmitida ao vivo do Hotel Celina Lapa, que é um parceiro nosso. E aí lá vai ser um centro para as ativações culturais também, de lives, de gravação de clipe, de eventos, para que nós pudéssemos impulsionar essa nova geração de atores sociais e também que eles possam apresentar o seu cotidiano, a sua comunidade, a sua ideia, através desses mecanismos que a gente vai começar a trabalhar. Todas as ações elas vão ficar mapeadas dentro de um sistema da ONU, o dia, o horário, e a nossa proposta também, um dos nossos objetivos,
enviar esses relatórios de metas alcançadas através desse movimento como sociedade civil. Vocês tiveram alguma ação agora durante o momento mais crítico da Covid, um momento de quarentena, um momento onde exigia de fato que as pessoas mudassem o comportamento e estivessem isoladas e usando máscara? Como foi tratar isso nas comunidades? Porque a gente sabe que o cenário na comunidade nem sempre é tão amigável para que as pessoas fiquem em distanciamento, para que estejam isolados. Como foi? Teve alguma ação organizada nesse sentido para conscientizar a comunidade? Fizemos sim. Esse nosso trabalho, nós já estamos atuando dentro dessas necessidades, não só de conscientização, mas também de doação de cesta básica, de alimentos, e está sendo de uma forma muito pessoal. A gente tem pedido ajuda a amigos e pessoas que possam colaborar. Eu agradeço muito a Cristina Conte, que está assistindo aqui conosco, que é uma amiga, uma parceira que nós nos conhecemos da mesma época que eu tive a oportunidade de conhecer você e a Renata, e continua sendo uma parceira da ONG, e ela me ajudou muito nessa questão de ajudar famílias que precisavam, e a gente fez toda essa parte de doação, de acolhimento, junto com a Clínica da Família, de uma forma muito pessoal e amiga, que eu acho que as pessoas elas querem ser acolhidas, receberem um carinho, e eu fiz questão de preservar e não expor isso de uma forma muito abrangente, porque a gente está falando sobre vida, sobre recomeço, sobre perdas, e aí a gente precisa ter esse carinho, esse respeito com as pessoas. E é isso que a gente conseguiu fazer, a gente está fazendo. Agora, no próximo final de semana, nós conseguimos uma doação também com a Marta Célia, que é minha contadora da ONG, que cuida da ONG há 10 anos, e a gente fez um projeto que ela está mobilizando grupos, amigos, e nós vamos conseguir distribuir 250 kits de proteção e de higiene, na qual a Clínica da Família ela vai fazer uma palestra para falar como para manusear o álcool gel, com máscara, com sabão, 100 kits de café da manhã, que vão ser destinados para as senhoras e crianças, né? Porque a gente também se preocupa muito com a primeira refeição, que é o café, que é o leite, que é o pão, que é a manteiga, que é o biscoito, que algumas pessoas não têm, ou compra arroz e feijão, ou compra leite, café e biscoito. Então, a gente também vai poder contemplar, e algumas cestas básicas também, umas 15 cestas básicas para aquelas pessoas que mais precisam. Então, atualmente, a gente está atuando como instituição, junto com a Clínica da Família, com o posto de saúde local, para começar a desenhar todo um processo de reconstrução no bairro. E como a gente viu que tinha muita gente fazendo doação, nós vamos aguardar para que aí aí começou a enfraquecer com relação às doações. Então agora a gente está entrando para poder suprir essa necessidade para algumas famílias e algumas pessoas que ainda não têm acesso a esse benefício. Então, é um trabalho comunitário que envolve Clínica da Família, gerência do posto de saúde, igrejas locais, projetos infantis de futebol, que são voluntários. Então, é toda uma rede de uma comunidade que a gente vai beneficiar com essa ação. O fato é que quando a comunidade se une, ela é muito potente, né? E cada um faz um pouquinho e a coisa funciona, né? Com certeza. E principalmente aqui no Engenho da Rainha, a gente percebe que tem muita diferença, assim, muita desigualdade social. Eu moro aqui num prédio, num condomínio popular, e na próxima esquina você vê pessoas morando em barracos, e se atravessar a rua onde o condomínio não é tão popular, é bem melhor que o meu, você vê pessoas cozinhando com lata de óleo, e não tem casa, e dormem na rua. Então, assim, tem uma questão de desigualdade social muito forte, mesmo sendo aqui no subúrbio.
E a nossa ação é essa, é tentar ajudar, acrescentar no que a gente pode fazer, não só na questão do alimento, mas levar uma palavra amiga, é pensar em projetos que podem mudar essa realidade social. E eu acho que é super importante quando a gente consegue levar para essas pessoas oportunidades e também não só sugestões, né, do que elas podem fazer dentro de um espaço de convivência. Aqui o bairro do Engenho da Rainha ele tem uma história riquíssima. Aqui tem tudo para ser um ponto turístico. Então, todos os artistas moraram no bairro do Engenho da Rainha. Dona Ivone Lara, aqui do Betina de Jesus, o Russo, da TV Globo, Pixinguinha. Então, tem uma história muito bonita. Foi um bairro da Zona Norte que mais abrigou artista na década de 60. E isso teria que ser um ponto de cultura aqui dentro. Zequete. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão do turismo social aqui dentro também, de pensar de uma forma de valorizar esse espaço e transformar isso em geração de renda, dentro dessas potencialidades que a gente tem aqui, 2 escolas de samba. Quais são as escolas de samba aí? Negueba é daqui, que jogou no Flamengo, hoje joga fora do país. Então, nós temos histórias belíssimas aqui de exemplo de empreendedorismo que saíram do bairro do Engenho da Rainha e a gente precisa não explorar, mas colocar isso em evidência e transformar isso em oportunidades. E como é que uma pessoa, se alguém escutar a nossa conversa e quiser se envolver com o projeto, e se quiser ajudar, e se tiver alguma empresa que queira fazer um trabalho de responsabilidade social, qual é o caminho? Pode fazer contato pelo meu número, que é 21 98665 6998, e o meu e-mail, ongecharmosas@gmail.com. E nesse processo de collab, a gente está precisando muito de mentorias para ajudar na parte de divulgação de redes sociais, para fazer um site, para pensar nas artes e dos logos dos artistas, porque não adianta só fazer a ação, a gente precisa colocá-los de igualdade de oportunidade dentro do mercado, porque o mercado, ele engole a gente. E se a gente não estiver preparado para ser inserido no mercado, principalmente os DJs, os produtores culturais, as artesãs, nós não vamos conseguir ter essa oportunidade. Mesmo tendo um projeto belíssimo, mesmo tendo um histórico positivo, isso fica muito difícil para a gente conseguir ter acesso a todas essas oportunidades. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acaba sendo engolido, né? Com certeza. E a nossa ideia não é um projeto social, não. Acho que a base é um projeto social. A gente precisa começar de alguma forma, né? Então, o projeto social ele está aqui para ser o trampolim para que as pessoas possam gerar sua independência financeira, sua independência na arte, na cultura, para que elas possam caminhar sozinhas e também deixar o seu legado. Então, a nossa preocupação não é um projeto assistencialista, não é um projeto assistencialista, é um projeto coletivo, que todas as pessoas elas somam com as suas potencialidades, elas colaboram, e a partir daí a gente começa a desenhar um novo ciclo, desenha uma nova oportunidade através dessa junção de ideias de pessoas com propósitos que são não só os propósitos humanitários, mas também propósitos de empreendedorismo, de igualdade de oportunidade, pensando, agora eu vou falar assim, pensando já na Agenda 2030, né, no qual legado que a gente quer deixar para essa próxima geração, porque a desigualdade social é muito grande, não adianta ter 90% de ricos e a minoria, né, a maioria da população vivendo em extrema pobreza, porque a desigualdade social, lá na frente, isso vai refletir também impactos negativos até para quem tem dinheiro. Claro. Então, é para a gente pensar nisso, né? O que a gente está fazendo? Não tem fórmula, né? Enquanto a gente não tiver um mundo mais justo e equilibrado, a gente está fazendo a coisa errada. Então,
o caminho é esse, é trabalho como o seu, é trabalho como tantas outras pessoas, né? Tem muita gente fazendo muita coisa boa para tornar esse lugar melhor, para a gente habitar um lugar mais justo. A gente não pode parar, a gente precisa envolver todo mundo, a gente tem que chamar todo mundo para dar voz, né? Para que as diferenças sejam menores, para que as pessoas possam concorrer de verdade às vagas com igualdade, para que as pessoas tenham condições de estudar e se desenvolver, para que a gente consiga, sim, mudar essa sociedade que massacra, né? Cada vez mais, não está fazendo uma história diferente. Eu lembro, eu era pequena e falava assim, não, mas está mudando, vai dar certo, vai dar certo. Cadê? A gente precisa, de fato, agora unir muitos esforços para botar a mão na massa e transformar essa sociedade para ser a sociedade do jeito que a gente quer ver, do que a gente quer para os nossos filhos, que a gente quer deixar. E assim... Com certeza. E a nossa dificuldade é bem grande com relação, porque assim, as pessoas elas querem, até as empresas, algumas querem ajudar. Tá, beleza, querem ajudar. Mas eles também não facilitam, sabe? Porque é entender que um projeto social, um coletivo, um empreendimento comunitário, um empreendedor, ele ainda não consegue atender todas as demandas que as grandes empresas, que os mercados hoje exigem. Então, qual o papel do Black na Favela? É tentar facilitar isso. Porque para a gente também não é fácil. Então, o que a gente precisa? De colaboradores, de pessoas igual a você, para fazer com que a gente consiga ter também essas ferramentas para poder auxiliar e somar com tantos empreendedores que querem empreender, montar os seus negócios, que querem mudar a sua história, mudar a sua vida, e também usar da cultura alguma forma de resgatar tantas pessoas que estão perdidas pelo mundo, que vivem um alto índice de violência. Eu não falo nem tanto na questão da criminalidade, não, porque a violência também tem um grande índice dentro das comunidades, nas periferias, até por falta de recursos. Mas eu acho que isso precisa ser abordado e enxergado para as pessoas que têm acesso à questão da comunicação, têm uma acessibilidade empresarial, que têm uma facilidade de comunicação e de poder contribuir com mentoria ou ajudar a escrever um projeto, porque isso também vai trazer uma resposta positiva para as ações que eles realizam, claro, porque diminui esse impacto. Precisa primeiro capacitar as pessoas que estão multiplicando, né? Então, dar ferramentas, dar condições, ajudar, fazer um trabalho de mentoria e de desenvolver o projeto conjuntamente, né? Quem está ouvindo, vamos fazer ecoar essa mensagem, viu, pessoal? Eu te agradeço muito. Você é uma mulher que a gente se orgulha demais. Eu tenho certeza que a sua família está aí orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa. Eu também estou. De estar falando com você. A minha mãe está aqui para ver isso. Tem 1 mês e meio eu perdi a minha mãe. 1 ano que eu perdi o meu pai. Então, assim, é muito difícil. Meus sentimentos, mas eu sei que da onde eles estão orgulhosos, porque você está aí levando a sua bandeira e fazendo a diferença na comunidade, na sociedade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por esse trabalho que você faz lindamente. Obrigada. Beijo. Muito obrigada. Quer falar com alguém que está aí? Tem gente que está te vendo aí. Cristina, obrigada. Dani também, minha vizinha aqui, que vai me ajudar na distribuição dos alimentos. Enfim, o DJ Nino e a galera que está nos assistindo. Então, estou super feliz. Também estou muito feliz. Pela oportunidade. Você volte sempre que quiser. A casa é sua e sempre será. A gente está aqui. O Conteiro é exatamente essa vontade da gente transformar o mundo e ter pessoas como você. Obrigada, viu? Desculpa a minha emoção. Beijo grande, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada.